Imagens que chocam todo mundo, reflexo da realidade vivida por palestinos e israelenses. Cenas como esta fazem parte do dia a dia dos moradores da faixa de Gaza no Oriente Médio. E no Repórter PUC de hoje você vai entender um pouco mais sobre esse tenso conflito. Hoje é dia 7 de agosto e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! O confronto entre judeus e palestinos é antigo. Especialistas afirmam que a briga entre os dois povos tem origem no final do século XIX, na ocupação da antiga Palestina. E a briga pelo território só aumenta o clima de tensão por causa de ideais religiosos distintos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Estado de Israel, destinado ao povo judeu. Enquanto isso, o povo palestino se dividia entre as regiões da faixa de Gaza, a Cisjordânia e, em parte, correspondente ao Estado de Israel. E a ausência de um tratado de paz definitivo agrava o conflito. E os dois povos vivem em uma realidade repleta de violência, tristeza e mortes. As lágrimas que escorrem no rosto de Dona Hannah mostram o sentimento dela sobre o atual conflito no Oriente Médio. Matança dia à noite, já passou de 2000. Eu fico assim. A gente não pode fazer nada, não é? A comerciante é palestina e veio ao Brasil em 1976, quando fugia de uma guerra civil no Oriente Médio. Ela nasceu em Haifa, cidade que fica no território de Israel. Mas, para ela, o Estado dos judeus não existe. De jeito nenhum. Lá na minha mapa árabe não existe Estado de Israel. Existe aqui, neste lado. Agora a gente coloca Palestina. A briga entre israelenses e palestinos é antiga. Em 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas, fundou o Estado de Israel, que foi destinado ao povo judeu. Mas no mesmo território viviam palestinos que não tiveram o Estado instituído para o seu povo. A revolta dos povos árabes foi imediata. Agora, o sequestro de 3 jovens israelenses desencadeou uma tensa guerra entre palestinos e o povo judeu. Os palestinos são regidos por Hamas, um grupo considerado terrorista por diversos países. Mas, para alguns palestinos, o Hamas é um bom líder. Eles chamam de Hamas é terrorista, que defende a pátria terrorista. Isso que eu quero saber. O embaixador da Palestina no Brasil se pronunciou sobre o conflito. Para ele, os ataques de Israel se resumem a um genocídio do povo palestino. Israel tentou por todos os meios a seu alcance mais chacinas do que isto. Eu acho que toda a humanidade está presenciando uma situação inédita. Então, a solução não é violenta, não é militar, não é com mísseis e não é com também massacres. A solução é 2 estados para 2 povos. Quando o assunto é o conflito no Oriente Médio, palestinos e israelenses alegam ter razão. Os dois povos estão protestando em várias partes do mundo a favor de seus ideais. E em Belo Horizonte, a comunidade israelita também manifesta. É importante ficar claro que as pessoas que estão aqui desejam a paz. A intenção de todos nós aqui é manifestar o direito de Israel de se defender do Hamas, de um grupo terrorista que vem atacando Israel constantemente. Tem que manifestar também a nossa vontade, o nosso desejo pela paz, que é o que todos os israelenses também querem. Até o pessoal de Gaza quer a paz. Só precisamos é que o Hamas saia de Gaza.
Dona Lourdes foi a Israel em maio deste ano para visitar a filha e as netas. Ela conta que quando a cidade sofre ameaça de ataque de mísseis, uma sirene toca avisando ao povo para se esconder. A primeira vez que tocou foi numa feijoada que a gente estava fazendo de brasileiros, né? Feijoada com assim, carne de feijão preto e tal. E de repente a sirene tocou, foi a primeira vez que eu ouvi. E dali para frente, assim, toda hora. A aposentada tenta conter as lágrimas quando se lembra da neta tentando acalmá-la. Ela falou assim: vovó, não fica com vontade de chorar, gente. Não fica triste não, porque a gente tem 1 minuto para esconder. E ela tem 5 anos. Eu acredito que a gente tem que chegar num ponto agora, em primeiro lugar, tem que tentar encerrar imediatamente esse conflito. Ele está durando porque Israel está tentando diminuir ao máximo o poder militar do Hamas, os seus arsenais de bomba. O conflito atinge as duas partes de maneira indescritível, mas o que os povos realmente querem se resumem a apenas uma palavra. A gente quer paz, né? A gente quer paz, só isso. Ver Palestina livre. Tudo que eu quero ver minha terra livre e viver em paz, né? As causas dessa situação entre palestinos e israelenses são muitas e um pouco complexas de se entender. Por isso é preciso esclarecer bem o assunto tão importante no cenário internacional. Nada melhor do que conversar com especialistas. Por isso, recebemos no estúdio de hoje o professor Dani Zaredini, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e também líder do Grupo de Pesquisa do Oriente Médio e Magrebe no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Também participa conosco a professora Júlia Calvo, do curso de História da PUC Minas e estudiosa das questões do Oriente Médio. Júlia, professores, prazer, muito obrigada pela presença, pela participação nesse assunto tão importante nos dias de hoje. Infelizmente, né, está tomando aí proporções catastróficas no nosso cenário, né, no cenário internacional. Infelizmente, né? Bom, para começar nosso bate-papo, professora Júlia, gostaria que a senhora nos explicasse um pouco as razões da briga desses povos, que é antiga e complexa, né? De forma bem simplificada. Por que esse conflito? Esse conflito ele tem raiz, como vocês até orientaram na reportagem, com a construção do Estado de Israel. Eu acho importante explicar que não é um ódio exatamente religioso, uma relação entre judeus e árabes do ponto de vista religioso, porque esses povos sempre conviveram desde a antiguidade em momentos até indicando prosperidade de um grupo e de outro, né? Se não é um ódio religioso, professor Dani, está atrelado mais a questões políticas? Eu acredito que o papel do processo de descolonização do Oriente Médio e de como aquilo foi conduzido é que gerou os desdobramentos mais nocivos nas relações regionais e nas relações internacionais, né? Então, eu acho que o papel da Grã-Bretanha na condução do processo de descolonização, porque é evidente a necessidade da criação de um Estado para o povo judeu, como era evidente também a criação de um Estado para o povo palestino. Mas a maneira como as promessas foram feitas pela Grã-Bretanha naquele momento, num momento muito emocionado em função da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, uma primeira promessa em 1917, mas depois, em 1945, com o Holocausto, que foi uma coisa absurda que aconteceu com os nossos irmãos judeus, a maneira como foi conduzido precipitou soluções que talvez hoje não seriam as mais adequadas, né? A Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1947, cria 2 estados. Cria um Estado judaico e um Estado palestino. Em 1948, Israel proclama sua independência de maneira unilateral, que gera a primeira guerra entre esses 2 povos, né? E posteriormente nós temos então uma série de problemas. Então, nós estamos falando de uma questão hoje que é fruto de quê? Fruto do embate de um povo que tem direito à autodeterminação contra outro povo que também tinha direito à autodeterminação, lutou por ela, conseguiu, mas que agora encontramos dificuldades para que eles possam se aceitar no campo político. Mas não é a política só de Israel e de palestinos, é
a política da região, é a política americana, é a política russa, é a política chinesa. Então a coisa é muito mais complicada que reduzirmos, como bem a professora Júlia disse, né, as questões religiosas. A religião está na ponta final dessa linha. A ponta do iceberg, no caso. A coisa é muito mais complicada que isso. E qual seria, professora Júlia, o papel da ONU nesse conflito, na sua opinião? A ONU, ela começa a tentar organizar a partir do momento que ela adota uma comissão para resolver o problema e criar aí uma solução inicial para os dois estados. Ela que faz essa determinação, né? É preciso lembrar, concordo muito nessa questão, Dani, da questão de ter sido unilateral, mas que não foi uma partilha que se adequou aos desejos de nenhum dos dois povos. Ela repartia partes do território, assim, espalhava os grupos. Agora, em 47, descontentes com a solução, a gente já começa uma guerra, né? Que não é oficial, porque a gente não tem um Estado judeu, mas é uma guerra de invasão desde o princípio para que o Estado de Israel não acontecesse. Então, foi uma decisão complicada e complexa, né? Acho que a ONU ela tem um poder de orientação muito maior do que um poder de definição desses conflitos. Porque ela tem as comissões, ela se organiza, ela tenta mediar os acordos, mas, evidentemente, ela tem uma série de limitações, ela não está tendo um grande sucesso. E quais seriam as limitações, conforme foram levantadas pela professora Júlia? O senhor também acredita que a ONU tem suas limitações para dar um direcionamento mais eficaz, mais prático e para caminhar o conflito rumo à paz, professor Dani? A ONU funciona muito bem em termos da economia política internacional, da cultura, em vários aspectos que são fundamentais, dos direitos humanos. Ela é essencial. Mas para que ela continue existindo, ela possui um Conselho de Segurança que dá um poder de veto às 5 grandes potências que venceram a Segunda Guerra Mundial para impedir que essa mesma ordem internacional colapse. Então, veja só, qual que é a limitação da ONU? A limitação da ONU é, ao mesmo tempo, o que a faz continuar existindo até hoje. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, China, França, Rússia e Grã-Bretanha aceitam fazer parte dessa organização porque possuem o direito de falar não. Isso não vai acontecer assim. Então, por que não se resolve a questão palestina e israelense? É porque existe um aliado muito especial que Israel tem, que se chama Estados Unidos, que tem poder de veto. Então, se nós pegarmos a Guerra Fria, várias iniciativas ocorreram, mas elas são bloqueadas. E do outro lado também, em vários momentos, a União Soviética também vai vetar. Então, existem constrangimentos no cenário internacional que é diferente do ambiente de um Estado. No Estado nós temos um Código Civil, um Código Penal, uma polícia que impõe sua força. No internacional nós não temos isso. A ONU não é um grande Estado. A ONU é uma organização feita por Estados, representando essa organização. Então, é ineficaz em casos de segurança. Bom, no próximo bloco nós vamos tocar nessa questão que envolve os reflexos desse conflito no âmbito internacional. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo. O Espaço PUC volta já já.